Bem-vindo a esta aula do professor Bester. Deixe seu like, inscreva-se, ative as notificações. Aqui eu tenho uma simulação do capacitor. Essa simulação aqui é fantástica, muito legal para a gente entender a relação entre aquelas grandezas que eu apresentei lá, né, da área das placas, a distância do dielétrico, tá? E como que se estabelece o carregamento desse capacitor, como que ele armazena energia. Bom, primeiramente é o seguinte, aqui em cima eu tenho o valor da capacitância do capacitor, né? A carga que é armazenada em uma das placas, o valor da carga é em coulomb, está em picocoulomb porque é muito pequeno, né? Mas tudo bem, né? A unidade é coulomb. E aqui eu tenho a energia armazenada. Olha aqui, que legal, vai aparecer uma barrinha aqui. Então a capacitância do capacitor, ela se altera à medida que eu altero a área. Quanto maior a área, maior a capacitância. Olha aí que fantástico, pessoal. Quanto menor a área, menor a capacitância. Olha o que acontece com a separação das placas. Olha, isso aqui é a distância. Se eu diminuir a distância, a capacitância aumenta. Olha que legal, quanto mais distante, menor a capacitância para uma mesma área. Agora a área também interfere na capacitância. Olha aí, né? Que legal. Muito bacana, pessoal. Então imagine agora que eu tenho aqui. Então aqui a gente conseguiu ver claramente que tanto a área das placas quanto a distância das placas interfere na capacitância, né? O dielétrico nosso aqui é o ar, mas se tivesse um outro dielétrico que também influenciaria na capacitância. Se eu pudesse trocar o dielétrico aqui, infelizmente essa simulação não permite trocar o dielétrico, mas se eu pudesse trocar, vocês veriam que a capacitância também se altera com dielétricos diferentes. Agora, veja o que acontece se eu ajustar a tensão dessa fonte aqui, aumentar, ela está em zero no momento, né? Ela está em zero. Inclusive eu posso colocar aqui um voltímetro para medir a tensão que eu estou aplicando no capacitor, né? Olha que legal, né? Eu posso colocar um voltímetro aqui, ó. Por enquanto a tensão está em zero. Se eu aumentar a tensão da fonte aqui, aplicada no capacitor, ela começa a aparecer umas cargas elétricas aqui. E aqui já começa a se carregar o capacitor. Olha que bacana, tem uma pequena carga. Olha a tensão aqui, quanto está? 0,2 volt a tensão nos terminais do capacitor. Se eu usar aquela fórmula C é igual a Q sobre V, né, eu vou conseguir calcular esta carga aqui. Dá para calcular em função da tensão e da capacitância. As três coisas estão relacionadas. Por outro lado, começou a aparecer uma energia armazenada aqui. Também tem uma equação lá que nós vimos para calcular a energia. Se eu aumentar mais a tensão, olha o que acontece, vai aumentar, as cargas elétricas ali vão aumentar. Olha lá, a capacitância não muda. A capacitância ela vai mudar só se eu alterar o tamanho das placas e a distância entre elas. Mas a carga armazenada em coulombs e a energia armazenada em joules, ela vai aumentar lá, à medida que eu vou aumentando a tensão. 0,85 volt, aumenta pra caramba o número de cargas elétricas aqui, né? Se eu separar um pouquinho mais aqui, você vai ver que, olha lá o que vai acontecer, estou diminuindo a capacitância, o número de cargas também diminui aqui. Legal.
Olha, e essas cargas elas se armazenam aqui por causa deste campo. Existe um campo elétrico aqui entre uma placa e outra. Cada setinha dessa aqui está representando uma linha de campo elétrico. Então esse campo elétrico que é responsável por armazenar energia no capacitor. Essa energia que está em amarelinho. Tá? Legal, né, pessoal? Muito bacana. Então veja, ó, se eu aumentar ainda mais a tensão, a energia armazenada vai aumentar. A carga, o número de cargas aqui também aumenta. Até o máximo que eu tenho aqui de 1,5 volts, né? Tem lá o máximo de cargas que eu consigo nesse circuito aqui. Com esse tamanho de placa. Claro que se eu aumentar o tamanho das placas, eu vou aumentar a capacitância, então as cargas aqui também vão aumentar. Ó. Aumento a capacitância, né? Olha aí. Aí as cargas aumentam também. Agora, veja o que acontece se eu desligar a fonte. Eu desliguei a fonte. O capacitor continua carregado. Olha que bacana, continua com 1,5 volts lá. Então, evidentemente que um capacitor real ele vai acabar se descarregando aqui com o tempo. Mas a ideia é essa, que mesmo desligando a fonte, esse capacitor continua carregado. Ele armazena energia. Né? Como que eu descarrego a energia desse capacitor? Então, se ele estiver carregado, como que eu descarrego? Então, veja, ó, aqui continua carregado. Se eu mostrar aqui a carga, está lá carregado. Agora, se eu pegar e ligar uma carga nesse capacitor, eu descarrego ele. Olha lá. A lâmpada se acende e ele vai se descarregando. Olha aí que legal, hein, pessoal? Então veja, eu posso carregar o capacitor, né? Olha lá, carreguei o capacitor, porque a energia da fonte passou para o capacitor, ele ficou carregado. Aí eu desligo a fonte, ele continua carregado. Mas se eu colocar uma carga aqui nos terminais dele, ele vai descarregar, né? A lâmpada se acende, vai diminuindo o brilho, por quê? Porque a corrente vai diminuindo aqui, né? O capacitor vai se descarregando até se descarregar completamente. Veja, uma quantidade de cargas elétricas 0. Aqui eu estou com a carga máxima que ele pode ter. E essa carga, aqui eu posso pôr o voltímetro lá também, né? Para a gente acompanhar o que acontece com a tensão nos terminais do capacitor. Dá para acompanhar, se eu colocar o voltímetro aqui, eu consigo acompanhar o que acontece com a tensão nos terminais. Agora está 1 volt, eu posso pôr 1,5, vou pôr o máximo aqui para ele assumir a máxima quantidade de carga. Aí eu desligo o capacitor e continuo com 1,5. Mas se eu colocar uma carga aqui de forma que circule uma corrente elétrica entre a placa positiva e a negativa, a corrente vai ser mostrada através de uma setinha aqui, ó. Olha lá. Corrente, olha lá o que acontece com a tensão nos terminais, vai caindo, caindo até chegar em 0. Isso significa o capacitor totalmente descarregado. Olha lá, vai chegar em 0. Pronto, descarregou o capacitor totalmente. Então essa é a ideia, pessoal, essa simulação é para mostrar o que acontece, qual é a dinâmica do capacitor em um circuito elétrico, né? Como que ele funciona. Eu acho que é bem interessante para que a gente compreenda o funcionamento dele. Gostou da aula? Deixe seu like, inscreva-se, veja essas 2 sugestões para aprimorar ainda mais os seus conhecimentos.